lance mesmo, né? A vitória do Inter neste clássico Grenal, mais uma ao longo aliás, durante todos os clássicos do ano, o Inter que saiu vencedor, para a gente trazer também. Eu vou ser breve, Valéria, até para a gente respeitar aí os nossos 3 minutos, né, que faz parte do programa. Eu resumo a vitória do Inter nas alterações que o Roger fez, né, promovendo a entrada do Fernando e do Bruno Tabata, e no trabalho que vem dando resultado, né, desde a chegada do Roger, que é o conjunto, né, a força do conjunto. O gol do Inter é o resumo do cenário colorado nos últimos jogos. É um gol de uma jogada trabalhada que começa com o Rocher, vai passando de pé em pé, em tabelamentos, em drible, em progressão, né, com o Wesley, e que acaba com o nosso camisa 10 mais uma vez brilhando. O Bernabé, que a gente vai ter que dar um jeito de comprar o jogador, né, participando efetivamente do lance, e com o Borré, que a cada jogo que passa se afirma. Então, um clássico que começou a ser vencido fora das 4 linhas, com trabalho, com motivação, e aí eu acho que o D'Alessandro tem um papel importante, venceu aquele que foi superior nesse duelo e que está sendo superior em toda a temporada. Só para dizer que o nosso fio hoje é de 6 minutos, tá? A gente deu essa colher de chá para vocês. Schenk, não se passem. Só aquele lance ali do lateral, por favor. O lance do lateral, por favor. O lance que o cara bate o lateral é um pouquinho antes desse aí. Isso aí é o finalzinho desse lance. É um pouquinho mais atrás. Aí. É só voltar um pouquinho. Aí. Tá? Olha o que tá. É um lateral na intermediária dos caras. Olha o que acaba acontecendo. A bola sai e o João Pedro fica parado. Olha isso. Não, e o Wesley já corre. João Pedro não tá ali. Não, ele poderia ter voltado. É que esse lance tem um pouco. A gente não tem a imagem, mas quando a bola saiu, o João Pedro faz um movimento em direção ao Bernabé em vez de voltar pra posição dele. O que o Rodrigo ele tá fazendo lá na linha alta? Cara, esse lance, cara. O Grêmio fez linha de impedimento. Não dá nem pra dizer. Que não pode. Não dá nem pra dizer. É que o Eli acompanhou o Alan Patrick. Esse lance, cara. Esse é o problema das marcações individuais que o Grêmio faz. Mas nem é isso, cara. Porque ele sai com o Alan Patrick. De atenção, de comunicação. Cara, eu tô falando de futebol profissional, entendeu? Isso é destreinamento, tu acha? Cara, o cara bateu uma lateral. Não existe a palavra, mas intermediária e deu uma assistência. Não, cara, isso não... Se tu olhar isso aí no jogo de futebol, tu vai dizer, não. Isso aí tu termina com o negócio, cara. É que o Grêmio, esse é um problema, o Renato faz muitas essas marcações individuais. Por que o Inter ganhou o Grenal, Munari? Por que o Inter? Vamos tentar dar o foco pro Inter. Porque desde ontem, no bate-bola, o enfoque é porque o Grêmio perdeu. Nós temos que valorizar as coisas do Inter. Por que o Inter ganhou o Clássico Grenal? Mas são as duas coisas. Valorizar o trabalho do Roger, do D'Alessandro, dos jogadores. Desde que acabou o jogo, porque o Grêmio perdeu o jogo. Eu não aguento isso. Tem que valorizar a vitória do Inter. Não, mas é que são duas coisas, tá dentro do que eu ia falar isso. O que é aquele lance ali? Essas marcações individuais que o Grêmio faz. Então, o que o Alan Patrick fez? O Alan Patrick movimentou um pouco pra frente, levou o Eli, e aí o Wesley atacou o espaço. Pra te marcar, quando tu marca individual como o Grêmio marca, o jogador tem que estar muito atento. Por exemplo, o João Pedro. O João Pedro, quando a bola sai pra lateral, ele já tinha que procurar o Wesley, que era o cara que ele tinha que marcar. E o João Pedro, ele desliga e ele fica perto do Bernabé, deixando espaço no fundo pro Wesley aproveitar. Aí entrou porque o Inter ganhou. Porque o Roger conhece muito bem o Renato, e o Roger explorou essa forma de marcar do Grêmio. O Roger até explicou na coletiva depois do jogo, né? Como ele trabalhou a mudança de saída de bola, que a gente vai mostrar mais pra frente, a mudança que ele faz, ele passa a explorar esse posicionamento do Grêmio. O Roger explorou muito bem a forma de marcar do Renato, e o Grêmio apresentou as deficiências que vem apresentando há muito tempo. Então, assim, o Grêmio é um time, quando a gente fica aqui mostrando os problemas do Grêmio, não é só porque o Grêmio teve que sair da arena, não é só por causa da enchente. Os problemas do Grêmio vêm desde o ano passado. O Grêmio levou 56 gols no ano passado, só que o Grêmio tinha um ET lá no ataque, que fez o Grêmio ser vice-campeão, e o Grêmio não entendeu. No começo do ano, eu lembro de uma entrevista do Bruno dizendo, quando se cobrava reforços, calma, a gente perdeu só o Soares. Né? Como assim só o Soares? Perdeu o Soares, né? Perdeu o maior jogador que jogou no Grêmio nesse século. Então, assim, o Grêmio não entendeu o que tinha acontecido. E o Roger explorou muito bem. O Roger, eu acho que o Inter sofre muito no começo do jogo por não ter o Fernando com o Romo. Por isso que quando o Inter tinha dificuldade para sair jogando. Principal mudança, né, do que a gente estava projetando. Quando entra o Fernando no segundo tempo, já melhora, né? O Tabata entrou muito bem.
A entrada do Tabata revezando até aí, o lance do gol foi isso, o Tabata veio entrando pela direita e aí o Bruno Gomes aparecendo por dentro. O Gabriel Carvalho, na verdade, não fez um bom jogo, mas assim, o primeiro tempo o Inter teve 10 finalizações contra uma do Grêmio. O Inter era pra ter feito o gol no primeiro tempo. Aí na entrevista, bom, a entrevista do Renato foi um absurdo, né? O Bruno não falou dessa vez, porque como não teve erro de arbitragem, o Bruno não fala. E quem falou pela direção foi o Guerra. E o Guerra disse que o Grenal foi pra 1-1, pra 0-0, aí 1-0 num gol de chiripa. Gente, que jogo é esse que o Guerra viu? Que jogo é esse que o Grêmio viu? Então, assim, o Grêmio, pro ano que vem, se o Grêmio achar que só não tá bem esse ano porque não jogou na Arena, que o Bruno falou, né, o Grêmio não foi campeão no passado por causa da arbitragem, que o Grêmio é o time mais prejudicado pela arbitragem. Se o Grêmio achar que o problema é só a arbitragem e só não ter jogado na Arena, o Grêmio vai ser igual ano que vem. Aí vai ter o João Pedro fora de forma também, de novo, porque eu acho que não é esse o problema. Se o diagnóstico é errado, vai continuar errando. Né? E o Inter tá acertando. O Inter tá acertando. O Wesley fez uma partidaça, jogou muito bem. Pra mim foi um dos melhores em campo, embora tenha pecado um pouco na finalização. O Alan Patrick, mesmo muito marcado, foi bem. E o melhor jogador em campo do Grêmio foi o Marquezinho. O jogo não foi 3-0 por causa do Marquezinho. Tô preocupada com o César. Mas como não, é que eu tô acompanhando o futebol aqui, o futebol compacto, velho e bom futebol compacto. Se tu olhar só os lances, tu não tem a ideia da supremacia do Inter no jogo, né? E é curioso como o futebol ele pode enganar também, né? Tu olha aquele final ali, tem três lances de muito perigo do Grêmio. Um deles eu não tinha notado que era tão perigoso, a gente tá no calor do jogo. É que no final o Grêmio explora uma deficiência do Inter, que a bola era defensiva do Inter. É verdade. E aí entra de novo, porque o Grêmio não fez isso antes. O Inter tem demonstrado, desde a saída do mercado, problema na bola aérea defensiva. O Vitão é um dos melhores zagueiros do Brasil, só que o Vitão tem um problema, a bola aérea. E juntou no lado dele o Cleiton Sampaio, que também não tá bem na bola aérea. O Inter contra o Vitória tomou gol por cima, o Inter contra o Corinthians sofreu por cima. O Grêmio foi cruzar a bola depois que estava perdendo. Por que o jogo do Grêmio não foi de explorar mais isso antes? O Grêmio foi cruzar a bola na base do vamos lá, né? Foi no jogo. Exato, mas assim, se tem essa deficiência, era um ponto para ser explorado antes. E o Inter, esse acho que fica de alerta do Grenal do Inter, essa bola aérea defensiva, porque o Inter dominou o jogo, o Inter teve tantas chances e quase cedeu o empate no final, porque foi muito mal na marcação dessa bola aérea. Bom, mas o Inter, até no cenário do jogo, confirmou o favoritismo, que muitas vezes é difícil, né? A gente fala muito sobre favoritismo e o Inter foi lá, era favorito antes e confirmou esse favoritismo. Na verdade, Valéria, eu discordo um pouco disso, porque normalmente o favorito ganha. Normalmente quem joga dentro de casa ganha. Pela força da torcida, por ter mais time, né? Quando a gente fala do assunto do favoritismo, é que em alguns casos, o time que é inferior acaba conseguindo vencer. Nesse caso, eu acho o seguinte, o Inter, ele chegou melhor que o Grêmio, mas o Inter, a gente precisa ponderar isso. O Inter tem uma dificuldade de encontrar um parceiro pro Vitão, para voltar o Vitão pro lado direito, e o Cleiton Sampaio não foi mal no jogo. Foi bem no jogo. Ele foi bem no jogo, e o Inter abriu o Clássico Grenal com Rômulo e Bruno Henrique. A diferença de Rômulo e Bruno Henrique para Fernando e Thiago Maia. Mas o Bruno Henrique jogou bem, velho. O Bruno Henrique jogou bem. Mas o Thiago Maia é melhor, é isso que eu quero dizer. Entendeu? E o time do Inter encaixou muito mais com o Thiago Maia. Então, assim, o Inter teve problemas de escalação. Então, e a diferença nas últimas semanas, Valéria, de Grêmio para Inter diminuiu, porque o Grêmio encontrou um modelo de jogo, né? Aí teve a questão dos desfalques do Inter, e por isso o jogo foi, assim, mais difícil do que eu imaginava. Na verdade, eu projetava um jogo difícil. Mas, assim, o Inter tá no caminho, depois a gente vai olhar para a tabela de classificação aí. 10 jogos tu achou sem perder. Que mais difícil do que tu imaginava? Eu tava achando que ia ser pra trollar, então, porque... Não, eu imaginei que... Tanto que meu palpite é 1-0, né? Meu palpite antes do jogo foi 1-0, gol do Borré. Mas eu sabia da dificuldade do Clássico. Assim, o jogo foi difícil, mas assim, o placar 1-0, o primeiro tempo, se termina 3-0 pro Inter, não é nenhum absurdo. Deixa eu só aproveitar para agradecer, pessoal. Tem uma questão terminar 3-0 tem que acertar todos os lances. Tá, mas assim, a superioridade do Inter foi muito grande no primeiro tempo. Foi maior, mas não, os chances do Inter o Grêmio não conseguia ter a bola. As chances claras do Inter não foram tão claras, construídas como no segundo tempo. Mas o Borré perde 3 gols. Que não é só... No segundo tempo tem construção. Isso no segundo tempo, antes das trocas do... Aí eu concordo. Agora tem construção, porque naqueles lances no final do primeiro tempo do Wesley não são jogadas construídas. Mas são jogadas de que o Inter aproveita essa vantagem no lado esquerdo. Uma é justa causa na zaga do Grêmio. O lance, me desculpem, mas o lance... O Borré erra 2 gols dentro do escanteio, não,
do lateral, cara, é um negócio amador. Lá no teu time, qual é o nome do teu time lá da Barca. Se acontece isso, tu manda o lateral Sim, sair. o Porco, que é o lateral direito, não joga mais. Muito bem, deixa eu aproveitar para agradecer a nossa audiência. Somos mais de 3.600 telas nesse momento nos acompanhando. Muito obrigada. Eu vou aproveitar para trazer também a participação por aqui. O Doriva comenta, fala para o CCD se animar. Ano que vem tem Grêmio e Avaí. Ele pode vir e curtir uma praia aqui em Floripa. Eu acho que esse risco acabou, não é isso. Para mim, o grande problema, e é grave, é porque a gente perdeu o treino. A gente vai olhar a tabela daqui a pouquinho. César, mas eu acho que o risco do Grêmio se foi pela melhora do time, mas também porque a exigência de pontuação para não cair em 2024, ela foi lá para baixo, né? Mas se fizer 40... Porque lembram quando eu falei aqui das 17 derrotas do Santos? O Santos teve 17 derrotas. Já tem 16. O Grêmio já tem 16. Muita derrota no campeonato. Entendeu? Então o Grêmio pode escapar tendo 19 derrotas. Mas é que eu acho, Vaguinho, aqui... Tem um turno e não cair. O Grêmio tem 15. Nesse momento o Grêmio tem 15 derrotas. 15. Mas se o Grêmio fizer 3 vitórias, o Grêmio já não cai. Não, o Grêmio pode perder mais 3 que ainda pode ficar na Mas tem uma atenção esse número 15 em 30. Eu acho, Vaguinho, eu acho que é uma tendência, tá? É uma tendência do futebol brasileiro agora. Os times de altos investimentos de cima vão ganhar muito mais e os times de menor investimento vão perder muito mais. Pode ser um retrato. Então tu não vai ter mais, tu vai ter 2 grandes grupos jogando praticamente entre si. Agora vamos lá. O Grêmio tem que ganhar o jogo problema do é que Atlético. Se o Grêmio não ganha do Atlético Goianiense, vira terror.